Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para compartilhar algo com vocês a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Ontem foi o primeiro turno das eleições e nós vimos o quão pesado foi, o quão difícil foi para quem discerne as coisas espirituais. Tava um dia pesado, um dia tenso, onde a gente sabe que estava tendo batalha mesmo entre o bem e o mal. Mas uma das coisas que o Senhor me ministrou desde ontem, quando saiu o resultado, é acerca da histeria que está acontecendo, porque é óbvio que foi manipulado isso, gente. É óbvio que houve roubo. É óbvio que teve fraude nessas eleições. Porém, o Senhor também me falou o quê? O que adianta ficar nessa histeria toda se a própria igreja, se os próprios que se dizem cristãos fraudam aquilo que eu mostro para eles? Gente, é pesado, mas o Senhor falou. O que adianta ficar chamando o cara de ladrão se você me rouba nos dízimos e nas ofertas? O que adianta você ficar chamando o cara de ladrão se você tem gato na net? Se você rouba a luz, se você não paga os seus impostos, se você burla tudo que é correto para você sair do benefício? Gente, o que o Senhor falou muito claro, muito claro, muito claro mesmo. A igreja está perdendo essa batalha por falta de posicionamento, porque é como eu falei alguns dias atrás. A igreja está brincando de ser igreja, enquanto o reino das trevas estão unindo forças para arrecadar o maior número de almas possíveis para eles. Eles não estão brincando, eles estão se unindo. Em todos que são de esquerda, que não são cristãos, eles se uniram, eles estão unidos para que haja a tomada de poder. É isso que eles querem e eles estão conseguindo, porque a igreja está brincando de ser igreja. Estão confundindo o santo com o profano. Gente, a igreja tem que falar, sim, de política, mas não levar para cima do altar. Por quê? O altar do Senhor, ele é santo. O altar do Senhor não se mistura com coisas profanas. A igreja tem que alertar, sim, o seu povo, o corpo da igreja, mas fora do altar. E tá uma bagunça. Não tem como. É muito fácil falar que a igreja, que a esquerda, aliás, tá querendo que haja, que acabe os valores e bons costumes, mas tem gente dentro da igreja que trai esposa. Tem gente dentro da igreja que busca o homossexualismo. Tem gente dentro da igreja que rouba o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Então, com que autoridade você vai lutar contra o reino das trevas se você está praticamente junto com o reino das trevas? O Senhor, ele é santo, ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você está no caminho reto, no caminho nas veredas da justiça, ou você está do lado errado. Não existe meio termo. Não tem essa. Então, é muita histeria falando que, ai, a gente vai lutar, que não vai deixar, que não vai acontecer. Mas, cara, você está fazendo parte. Você está fazendo parte disso. Pela misericórdia do Senhor, gente. O Bolsonaro, muita gente, isso não é no geral, mas muita gente serve a Cristo verdadeiramente. E ele teve sim votos, são pessoas que acreditam nele. Mas, gente, a gente precisa discernir o que está acontecendo, porque a gente precisa entender se essa não é a vontade de Deus, para que haja um conserto dentro da igreja. Um Senhor é um Senhor, o Senhor faz milagres, mas ele também é justiça. Ele é Deus que pode virar isso daí no segundo turno, mas ele também é um Deus de justiça. E se ele quer que o povo se arrependa, esse é o momento. Nós temos aí praticamente 28, 29 dias para que haja um arrependimento verdadeiro e genuíno na igreja do Senhor, nessa nação, para que ele possa voltar a escutar as nossas orações. Porque, gente, se tem uma coisa que o Senhor faz, ele corrige o seu povo. Ele corrige, ele é amor, mas ele também é justiça. O que é certo é certo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não vai abençoar um povo que pela frente fala que tá tudo certo, mas ele tá vendo os bastidores da igreja que tá tudo uma carniça, uma podridão, o verdadeiro sepulcro caiado. Gente, às vezes até o Espírito Santo
é manipulado e fraudado, porque o Espírito Santo manda se falar muitas coisas e as pessoas não falam por medo do que os outros vão achar. Ai, mas não vamos falar isso. Então acaba fazendo o quê? Mudando. Ai, vamos falar, mas de uma forma diferente. Gente, pelo amor de Deus. Se Jesus mandou falar, se o Espírito Santo tá ali, quem é você para mudar o que o Senhor está mandando ser falado? Quem é você para mudar aquilo que está sendo entregue? Pelo amor de Deus, gente, é por isso que a gente está colhendo isso. Eu acredito que nós estamos colhendo sim, porque o Senhor nos ama e essa é uma chance da igreja se arrepender verdadeiramente de tudo que tem feito, de tudo que tem deixado para trás, de toda a legalidade que abriu, porque a igreja em si não está cumprindo o papel dela. Não está cumprindo o papel dela, porque é nítido, isso não é de agora. No Antigo Testamento, Jeremias, o Senhor falou para ele, não ore pelo meu povo. Eu vou ler a palavra para vocês verem que não é mentira. Está em Jeremias 7, a partir do versículo 16. E tu, Jeremias, não intercedas por este povo e não eleves em favor dele um só lamento ou oração. E não insistas junto a mim, porque eu não vou te dar ouvidos quanto a isso. Não vês tu como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas a deusa, que é chamada da Rainha dos Céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas e outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questiona Yahvé. E aí continua. Não, claro que não. Esse povo está ferindo a si mesmo e sofrerão grande vergonha e humilhação por este motivo. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos ler a Bíblia inteira. Não é só o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, muita gente pegou o Novo Testamento, ali a graça que o Senhor conseguiu através da cruz, e está usando a graça como uma hipergraça para justificar os seus atos que não condiz com a palavra do Senhor. E aqui no Antigo Testamento está falando, vai colher, nós iremos colher tudo que a gente tem feito. Nós iremos colher tudo aquilo que foge da vontade do Senhor. Mas o Senhor, ele é bom. Por quê? Não é à toa que o Senhor permitiu que tivesse segundo turno. Por quê? Porque a gente ainda pode se arrepender. Nós podemos, gente, é com grande temor, eu tô me tremendo de falar isso. É com grande temor que eu falo. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, a igreja pode se arrepender de estar no caminho errado e fazer com que essa história vire. Mas assim, tem que pegar e viver o evangelho da forma verdadeira e genuína. Não adianta ficar apontando os caras que eles roubaram se você faz a mesma coisa. Não adianta ficar apontando quem votou em Lula, quem votou em Bolsonaro, que isso e aquilo, se você faz errado. Faça uma autoanálise. Quem é você para apontar o erro do outro? Será que você está com a sua vida 100% em santidade? Será que você não rouba nada? Será que você tá tudo ok? Cara, se você tiver tudo ok, glória a Deus, continua nesse caminho. Entra num jejum para que seus irmãos tenham os olhos abertos também. Para que assim a igreja do Senhor seja fortalecida e a gente possa manifestar a vontade dos céus, do reino do Senhor na terra. Mas enquanto tiver com essa pouca vergonha da igreja falar que é 100% santa e a gente sabe que não é, e eles também sabem que não é. Por quê? Porque eles sabem que a igreja está brincando de ser igreja. Eles sabem que muita gente que está dentro da igreja está só de corpo, mas não está de espírito, não está servindo do jeito que deve servir. E eles estão lá fazendo tudo que eles podem fazer, juntando forças entre eles para que o reino das trevas prevaleça. E a igreja está brincando de ser igreja, buscando interesses individuais, buscando satisfazer ego próprio, em vez de fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor, ele é misericordioso. E em 2 Crônicas, ele fala, em 2 Crônicas não, no livro de Crônicas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, é só a gente se voltar ao Senhor. Vamos clamar para que haja misericórdia do Senhor.
sobre os pecados da igreja, que a igreja se arrependa de todo o pecado, de toda a manipulação que há dentro, de tudo que é profano dentro da igreja do Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Se você não é cristão, mas que você acredita, mas se você acredita nisso, busque, faça a sua oração para que a população num todo venha se render ao que é certo e fazer o que é certo, porque a gente só vai conseguir vencer isso que está acontecendo hoje no Brasil a partir do momento de um posicionamento verdadeiro e genuíno, sem manipulações acerca daquilo que vem do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês e que vocês tenham um dia e uma semana abençoada.